Grande Zé, como é que vai? Inibido, você me deixa inibido, Miguel. Salve, Zé. Tudo bem? Tudo bem por aqui, ouvindo a aula. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo. Seja bem-vindo. Assistindo a entrevista do Alckmin na Globo News, num novo programa da transição, da Natuza Neri. E, olha, gente, é muito bom ter ele do nosso lado. É um estadista, cara. Ele deu show, é um estadista, é um democrata. Foi emocionante a entrevista. Ainda está no ar, está terminando e tal, mas ele conta do encontro, como é que foi. Foram 6 meses de negociações. Ele realmente acha que o Lula era a única possibilidade da retomada da democracia. Ele falou, não era ganhar do Bolsonaro, ganhar da máquina. Porque a reeleição da maneira que foi proposta no Brasil é muito difícil ganhar da máquina. Tanto que foi a primeira vez, né? E ele tem uma noção ele governou São Paulo 4 vezes, né, bicho? Foram 16 anos, né? Não é isso? De administração do maior estado do Brasil. E eu fiquei muito feliz. Eu acho que foi um ganho, assim, para a democracia brasileira e para o governo Lula, é incrível. Ele fala, me lembrou muito o Zé Dirceu, que às vezes eu ficava olhando o Zé Dirceu falar aqueles números que você conhece, Miguel, mas para mim eu sou ator. Começa a falar de PIB, de porcentagem de dívida interna, dívida externa. O Zé Dirceu começava a falar isso, eu ficava olhando, né, meu amigo de 55 anos. Como é que sabe esses números, guarda tudo? O Alckmin é a mesma coisa, essas pessoas muito experientes, né? Eles têm uma consciência de país que é muito louco. Para um artista é impensável. Eu sou da tese de que o Alckmin está mais feliz depois dessa aliança, e principalmente depois que as meias dele começaram a fazer sucesso no Twitter. Ele estava com uma meia linda agora, mais discreta, mas continua. Aparecia a meia dele, Zé? Sim. Mas ninguém falou, não. Ninguém falou. Eu notei porque eu estava vendo numa televisão grandona, eu cheguei pertinho para olhar. Mas E ele está muito envolvido na transição, né? Ele deu informações incríveis e tal. Realmente, a gente está vivendo, acho que, a consequência de um governo incompetente, né? Desestruturado, com pessoas no governo com o objetivo de destruir, né? O Estado, né? As coisas mais importantes. E eu acho que a impressão que eu tenho é que eles não esperavam que a situação estivesse tão ruim. Esperava-se que... Claro, a gente via o desmonte ser feito, né? O exemplo da passada boiada foi uma coisa que a gente foi vendo ao longo dos 4 anos. Mas eu acho que agora, com a transição, é que se está tendo a real... Eu não entendo. Se o Bolsonaro ganhasse, como é que ele ia governar seu orçamento com esse caos? Como é que ia ser? Ia aumentar o endividamento público, ia fazer o que ele fez nos últimos 4 anos, né? Ia enrolar, né? Pedir um acréscimo de mais uns dezenas de bilhões de reais e continuar. Assim que ele fez, né? Eu fiz essa pergunta ao senador Marcos Duval, ao vivo, em julho, ele era o relator da LDO, da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu perguntei, mas, senador, não tem aqui na LDO a previsão para R$600 no Auxílio Brasil, que vocês não dando aí para janeiro. Não tem mesmo, não. Ele falou isso de cara, o presidente não pediu. Então não era uma coisa escondida, era algo patente, estava ali para todo mundo ver. Aquilo era eleitoreiro mesmo. A gente não esperava que a CAPES ia degringolar agora. Se esperava isso assim? Não, a UF está fechando, Zé. Hein? A gente está fechando a universidade porque não tem dinheiro. Pois é. Mas para você, então, não teve muita surpresa esses últimos dias? Para mim... Não, nenhuma. A gente que acompanha esse caos orçamentário, já falei até aqui no programa, a gente previa isso no final do ano com todas as letras, porque tem o teto em si já é uma aberração,
como é que vai ter um teto de gasto? Isso impede políticas anticíclicas, como, por exemplo, foi a pandemia. Isso foi alertado. Aí é óbvio que esse teto é retrátil. Só o Paulo Guedes furou 795 bilhões nos últimos 4 anos. 800 bilhões, estão reclamando de 145 agora e furaram 800, Édia. Isso que eu queria lembrar esse número. E mesmo assim, mesmo com esse furo, não tem dinheiro para a universidade, não tem dinheiro para a farmácia popular, não tem dinheiro para merenda. Tem criança comendo ovo, meio ovo, metade de um ovo na merenda escolar. É desumano. O Alckmin disse que, embora o mundo esteja investindo menos por causa de pandemia e tal, só existem 2 grandes países no mundo que podem receber investimentos hoje, que é o Brasil e a Índia. E porque a Rússia está em guerra, a Europa em guerra, os Estados Unidos têm lá os seus problemas, a China tem lá também os seus problemas, e que existe dinheiro sobrando no mundo, não é? Existe poucos lugares no mundo que as pessoas podem investir. Que a Índia está crescendo 7% e que o Brasil pode dar uma explosão de crescimento se conseguirem atrair investimentos internacionais para cá, e que ele fala muito saber gastar. Ele comparou o pouco dinheiro que tem, né, com a acupuntura. Ele estava estudando acupuntura quando ele foi convidado para ser vice. E ele fala de pegar o estômago 37, é aquele pontinho, né, exatamente extremamente definido, que tem que saber gastar para conseguir salvar o Brasil, salvar a democracia, né? Ele justifica a entrada dele como uma coisa de salvar a democracia, salvar o país. E ele está muito feliz mesmo. A impressão que dá é que ele está muito feliz. Tá ouvindo, Ingrid? A gente? Oi. Quer fazer algum comentário, alguma pergunta aí para o nosso amigo Zé de Abreu? Não, era pegando o gancho ali, era para saber em relação a essa fala do mercado, né? Porque o Alckmin ele é alinhado com uma política ideológica mais à direita, historicamente, tudo mais, mas ele tem dado aí as falas dele têm sido, inclusive, falas contundentes em relação ao mercado. Dizer, olha, segura aí, né? Vocês estão indo demais, vocês estão indo para cima demais, coisa que vocês não fizeram durante... Ele colocou, viu, Ingrid? Ele colocou a história dele, ele faz uma relação da história dele com Lula, que ele conheceu o Lula quando era prefeito de Pindamonhangaba, né? Ele é de Pindamonhangaba. E quando ele foi governador e o Lula presidente, o Lula convidou ele para ir à China. Eles foram no Sucatão, a última viagem do Sucatão, para ir até a China. Fizeram um monte de escala, Lula não queria ir. E ele disse que o Lula sempre foi uma pessoa muito agradável, que o Lula realmente o Lula é uma pessoa muito agradável, e que eles, claro, deu canelada, era candidato, campanha, vale tudo, mas nunca passaram da linha e tal, e que está sendo uma convivência muito agradável. E a impressão que você vê, até o Mercadante está simpático. Maldade. Mas não é? Parece que o Mercadante está super simpático. Ele tinha fama. E uma vez eu entrei no elevador com ele lá no Congresso e eu cumprimentei, desse meu jeito, eu já chego abraçando e tal. E ele é mais contido e tal, mas eu levei um susto, assim, porque o petista normalmente é mais... A gente se abraça, beija, né? Dessa coisa da esquerda e tal, mas o Mercadante sempre foi mais discreto. Ô, Zé, uma pergunta que eu queria fazer. Quer fazer uma pergunta, Ingrid? Você ia falar? Não, era mais em relação a essa questão do mercado, assim, porque o mercado está o tempo todo. Agora eles já deram outro recado hoje, dizendo que vão aumentar a taxa Selic, vão aumentar a taxa de juros, se o Lula não entrar, não disser exatamente qual vai ser a política fiscal dele, né? Estão batendo nessa questão do teto de gastos o tempo todo, coisa que não fizeram. Eu acho que eles estão cumprindo tabela, sabe, Ingrid? Fala isso em campeonato, né? O time que está lá no fim tem que jogar e vai, viaja, gasta dinheiro, tem que cumprir tabela, porque está dentro do campeonato. Sabe, o time sai lá do interior e vai jogar contra o Corinthians em São Paulo. Sabe que mas tem que ir, tem que investir, tem que cumprir tabela. Eu acho que eles estão cumprindo tabela.
Você acha que o Lula está indo bem quando ele diz que não vai aceitar e manda eles ficarem calminhos? Porque o Lula tem enfrentado, né? Ele tem ido para cima também, não está deixando barato, assim. Eu não tenho a menor dúvida que vai ser o Haddad, o ministro. Não tenho a menor dúvida, porque eu acho que o mercado já engoliu, né? Já aceitou, já está com... O Haddad já teve com o Guedes hoje, teve uma reunião que disse que foi excelente, super republicana e tal. E parece que hoje a Globo News, o Camarote, dá como certa a nomeação do chanceler. Como é o nome dele, que foi da Dilma? Jacques Wagner? Não. Márcio. Não, de Carreira. Foi o de Carreira, é o Mauro Vieira. Mauro Vieira. O Camarote está como certo. Ótimo. Assim como eles estão dando o Haddad e o Dino, né? O Dino estava com o Lula agora há pouco, uma reunião de emergência. E Rui Costa na Casa Civil. Lula amanhã vai nomear 5 ou 6 ministros. Zédia, eu vou ter que pedir desculpas, que eu vou ter que sair, já tinha avisado isso ao Miguel antes. Valeu, e o Miguel me deixou fazer uma última pergunta antes de ir embora. Antes de fazer a pergunta, eu não podia deixar de cumprimentar o presidente autoproclamado. Uma das melhores aventuras que eu tive. Hoje alguém me mandou, eu não lembrava disso, o Alexandre Frota acreditou e entrou na Procuradoria-Geral da República, com uma queixa-crime contra mim. Eu me lembrei agora. Eu não lembrava mais. Eu tive alguma participação nessa brincadeira contigo e fiquei muito feliz de poder ter participado. Me diverti horrores. De vez em quando eu me lembro disso, me dá um saudosismo estranho, né? Porque era uma época ruim, mas é estranho, mas a gente se divertiu com essa iconoclastia tua. Eu estava bêbado na Grécia, foi totalmente junguiano. Junguiano. Isso é a coisa do iconoclasta, você tem esse lado iconoclasta, sempre teve. E aquilo foi muito divertido. Eu lembro de falar com a tua filha, falar com a Ana, a gente conversar muito sobre como é que a gente vai, quais são os próximos capítulos, como é que a gente vai fazer agora. E a Ana da Ana me chamou de vô presida, foi demais. Aí eu soube que presida é uma gíria deles, né? Presida é o cara do time, o que dá ordem na aula. Aí, presida, eu falo, aí eu vou, presida. Genial. A Ana é genial, cara. Enfim, só queria registrar isso, mandar um beijo para você e para a Ana também, que deve estar nos vendo aí. E fazer a única pergunta, que eu não vou poder ouvir a resposta, que eu tenho um compromisso agora, mas é que tem um nome muito forte que está sendo ventilado para o Ministério da Cultura, que é o da Margareth Menezes. Parece que vai ser confirmado, e eu queria saber se você tem informações e o que você acha, se realmente foi ela. Isso, e vou me despedindo de você, te deixando... Vou te deixar um beijo aqui, que eu não vou poder te ouvir, cara. Valeu. Beijo para todos aí, para a família. Valeu, Felipe, abraço, até a próxima. Tchau, Felipe. Não estou me metendo em nada, não, nunca me meto nessas coisas. Só às vezes eu pergunto, tenho uma curiosidade normal, pergunto e para certas pessoas que me respondem ou não respondem. Mas eu acho uma boa ideia, a Margareth Menezes. Eu acho muito boa ideia, eu apoio. Aliás, eu acho que os nomes que se ventilam tal, são nomes bons. E, assim, só para chutar mesmo, uma coisa de chutar. Falam no Danilo, do SESC, o professor Danilo, que é uma pessoa que fez um trabalho muito bom em São Paulo. Mas eu achei muito boa a história da Margareth Menezes. Mulher, preta, cantora, acho ótimo. Mas quais desafios você acha que vão ser, assim, de agora, de bate-pronto, qual que você acha que são os principais desafios que a pasta vai ter aí? Porque o Ministério da Cultura foi um dos mais... Vai ter que montar de novo, comprar mesa, computador, não sei como é que vai encontrar. Ontem ele nomeou o Porciúncula de novo para secretário. O Porciúncula era chefe de gabinete do Mário Frias, é um PM, né? Sim. E agora é o secretário de Cultura por 23 dias, não sabe... Eu acho que ele vai lá para queimar tudo, passar a maquininha. O que ele está fazendo? Vai fazer o quê? 23 dias já para currículo? Talvez.
Ele tentou se eleger deputado federal ou estadual na Bahia, não conseguiu, e agora foi nomeado secretário de Cultura por 23 dias. Eu não sei, sinceramente, eu acho que a ideia do Lula, que é remontar o ministério e montar comitês estaduais em todos os estados da federação para tentar fazer um ministério ponderar. É muito difícil essa história, mas eu acho que tem que ser uma média ponderada. Eu vivi no Rio Grande do Sul 10 anos e fui ator lá, e a gente vivia lá o que vivem os atores de Minas, do Paraná, do Nordeste todo. É muito difícil a gente sobreviver fazendo teatro quando a gente não é famoso nacionalmente. Então, eu acho que tem que haver uma ponderação, né, na distribuição de incentivo, verba, patrocínio, seja o que for, para tentar dar um equilíbrio. E o Lula tem uma consciência muito clara sobre isso. Essa história de fazer comitês estaduais, de criar mini-ministérios em cada estado, sei lá. Não sei como é que vai ser organizado isso, mas tem gente super experiente lá. O Juca sabe tudo, né? A Benedita também está lá na transição, a Lucélia Santos, que é sempre uma boa informação assim do lado artístico, menos administrativo, mais poético, digamos assim. Eu acho que... Mas vai ter que montar tudo de novo, né? Não sei nem onde vai ser. Só um adendo, assim, que a Margareth Menezes também é Nordeste, né? Então também é importante essa questão da cultura fora do Rio, São Paulo, né? Exatamente, ainda tem essa. Eu acho que há uma preocupação evidente da diversidade, né? É um problema... Não sei como é que... Por enquanto, se tem muito poucos nomes, né, femininos. Havia a possibilidade do Itamaraty, do chanceler, ser uma mulher, né? Tem várias diplomatas de carreira de primeiro time e tal, mas parece que o Lula optou por uma solução mais prática, né? Esse ministro, que já foi chanceler, ele já ocupou cargos importantíssimos, né? Talvez a pessoa que mais tenha currículo no Itamaraty hoje. Depois do Ernesto Araújo, hein? Porque ele praticamente destruiu a diplomacia brasileira. Vocês leram a reação que houve dentro do Itamaraty para diminuir o impacto internacional das cagadas? Eu vi. Eles... Era interessantíssima. Houve um pedaço do Itamaraty que reagiu à destruição, né? Administrativamente, tentando administrar palavras e documentos para tentar queimar menos o Brasil. Patriotas, né? São verdadeiros patriotas, né? Se arriscaram, porque, obviamente, o Itamaraty sempre foi muito profissional, né? É um dos exames mais difíceis. Você sabe que eles são os melhores conhecedores da língua portuguesa, né? Eles conhecem muito. Eu tenho um grande amigo que agora é embaixador, e ele me dizia essa coisa. Eles têm um interesse pela língua portuguesa maior do que um cidadão brasileiro normal. Eles têm uma coisa muito, muito... E eu soube que Belchior, né? Belchior era um grande conhecedor da língua. Belchior, com certeza. Agora, um dos maiores, não era um grande conhecedor, era um dos maiores conhecedores. Diz que o Pasquale, quando tinha dúvida, ligava para o Belchior. Eu não sabia disso. Interessante. Eu acho que foi numa biografia. Ele estudou num colégio marista ou num seminário, alguma coisa assim. E ele conhecia muito a língua portuguesa. Que bom. Deixa eu só ler um superchat aqui rapidinho. Peraí. Tem aqui do Cláudio Alves, que tem um tempo, acabei esquecendo de ler. Desculpe, Cláudio. Todos os oficiais generais atuais entraram na carreira nos anos 70, os anos de chumbo. Quem nos garante que não há assassinos entre eles? Né? Que o Cláudio defende que o Lula
aposente os oficiais na ativa e chame gente nova. Ana Maria Santeiro perguntando aqui por que Margarete Menezes. Obrigado pelo superchat. E a Maria José Rosa Teixeira, boa tarde. Margarete Menezes tem experiência de gestão? Ser uma cantora negra que representa bem essa população e engrandece a nossa cultura não basta. O mesmo vale para a Daniela Mercury. Obrigado. Eu posso dar um pouco de informação, porque eu fiz a matéria sobre isso mais cedo, Miguel. A defesa da Margarete Menezes, assim como era a defesa da Daniela Mercury, vem muito da Janja, que tem jogado um papel importante na transição, na organização do evento, mas também por ser uma figura que participa ali, opinando mesmo sobre a política, né? Que seria um perfil meio Gilberto Gil, um perfil de alguém que vem da cultura, que tem vivência, etc. A Margarete Menezes, no caso, ela coordena um projeto social de envergadura grande assim na Bahia, então ela tem alguma prática nesse sentido, embora não seja exatamente prática de gestão, mas bem lembrado essa comparação que o Gilberto Gil também não tinha prática de gestão, né? Você pode compor a equipe que tenha. Mas não é o único nome cotado, esse é o nome defendido pela Janja, né? Mas estão cotados aí o nome da Jandira Fegali, deputada federal, que já foi secretária de Cultura, municipal, etc. Está cotado também o nome do Juca Ferreira, que já foi 2 vezes ministro da Cultura, foi secretário executivo do Gil. Então, tem outros nomes que surgem. Foi falado no Lázaro Ramos, foi falado no Emicida, né? A própria Lucélia Santos participa ali da transição da cultura, deve participar de alguma maneira, né? Se bem que Sabe quem eu acho que devia ser? Uhum. Eu nunca falei. Eu acho que tinha que ser a Janja. Olha eu acho isso. que a cultura brasileira... Gente, eu acho que a Janja, como ministra da Cultura, eu acho que seria um barato, cara, porque é a única pessoa que dorme com o presidente toda noite. Eu acho Acho que não poderia, Zé. Não pode. Não pode. Tem a lei de nepotismo. Não pode. Mas eu acho que, de qualquer forma, a Janja ela está super ligada aos problemas nossos, aos problemas da cultura. Ela vai ajudar muito a reerguer. E a gente vai precisar muito disso. E, olha, o Lula está muito preocupado. O Lula, ele viajou o Brasil inteiro, ele se reunia com o pessoal da periferia, das comunidades e o pessoal da cultura. Todo lugar que ele ia, ele se reuniu com o pessoal da cultura. Aqui no Rio também foi mó barato. Eu acompanhei várias lives dele pelo Brasil inteiro, com o pessoal da cultura. Ele sempre me fala, eu fiz muito pouco. Porra, eu fiz muito pouco já pela cultura. Eu tenho uma culpa, eu fiz muito pouco. Lula, porra. Gilberto Gil, cara, para que... Não, podia ter feito muito mais. Ele está com isso na cabeça, em tudo. Isso é muito bom. Inclusive, uma notícia que saiu agora, a gente estava falando aqui de possíveis ministros a serem anunciados amanhã. Se o Gui puder colocar a imagem no ar, o Lula anunciou quais ministros ele vai anunciar amanhã. Perdão aqui da repetição. Então, ele vai anunciar os ministros da Fazenda, da Casa Civil, da Justiça, Defesa e Relações Exteriores amanhã, né? Ou seja, sexta-feira. Né? Aquelas especulações de educação, saúde, parece que, por enquanto... Mas Justiça, Flávio Dino, Defesa... Ele diz Fazenda, que a aposta maior é no Haddad, né? Casa Civil, que nosso bolão aqui está apostando no Rui Costa. Justiça, que tende a ser o Flávio Dino. Defesa, que tende a ser o Múcio. E Relações Exteriores, que as falas todas aqui foram no sentido... Gente, o Rui eu acho que é muito bom, viu? O Rui é um pé de boi. O Rui acordava às 5 horas da manhã. O Rui é um pé de boi. Ele é um pé de boi. Como governador, ele foi um pé de boi. Ele acordava muito cedo, ele ia dar comida para o palácio lá de Ondina, né? Que eles moram na Bahia. Governador. O governador da Bahia, né? Tu fala. Rui Costa, governador da Bahia. Então, ele lá no palácio tem um zoológicozinho e ele acordava cedinho com os filhos. Antes do café da manhã, ele ia dar comida para os animais do zoológico, aí tomava café da manhã com os filhos iam para a escola e ele ia trabalhar. Ele é pé de boi, ele trabalha, e ali a Casa Civil é das 9 da manhã sem fim, né?
É o que mais trabalha ali. É o que mais Não trabalha. não acaba, porque depois vai jantar, depois continua e vai embora, e no dia seguinte tem que estar lá bonitinho. Eu acho uma boa. Ele é economista, né? O administrador. Ele tem uma formação... Ô, Zé, eu vou colocar aqui na tela rapidamente. A gente está com um correspondente em Brasília, o Eduardo Meirelles. Queria só completar a informação, Miguel, que também os comandantes das Forças Armadas, para acalmar a turma aí, vão ser anunciados amanhã, e que o Lula ainda planeja como forma de afastar a bolsonarista da gestão federal e exonerar todos os servidores comissionados da administração federal direta, o que me parece uma medida importante nessa altura do campeonato. Deixa eu colocar aqui o Eduardo Meirelles, que é nosso correspondente em Brasília, e vai trazer alguma novidade lá da equipe de transição. Eduardo, bem-vindo aqui ao Jornal da Fora, como todo dia você vem. Quais são as novidades que você tem para hoje? Boa tarde, Miguel, Ingrid, Luana, José. É um prazer dividir o mesmo espaço aqui com o José de Abreu. Enfim, obrigado. É isso mesmo que a Luana falou. Eu trago agora também a informação de que Lula vem às 10 horas da manhã para o CCBB para poder fazer o anúncio. A previsão da presidente do partido, Gleisi Hoffmann, é de que ele anuncie pelo menos 8 nomes do ministério que ele vai compor. Então, ainda especula-se o fato dele poder anunciar o nome da Anísia para a saúde e da Isolda. A gente ainda tem essa esperança, né? Da Isolda, perdão. No caso da Fazenda... Isolda para a educação, né? Exatamente, isso. No caso da Fazenda, o ex-ministro Nelson Barbosa informou que hoje o GT de Economia ele teve reunido com os presidentes dos principais bancos públicos do país, né? No caso, o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica Federal. Pela manhã, o Haddad teve uma conversa com o ministro Paulo Guedes, na qual ele classificou como excelente, cordial e educada. Estou fazendo um resumo do que foi o trabalho aqui no CCBB e do governo de transição. Haddad disse que é preciso se reunir com integrantes dos atuais ministérios para ter mais detalhes das agendas. Então, a partir da próxima terça, que muito provavelmente ele já vai estar indicado à Fazenda, ele vai começar a fazer reuniões com secretarias do Ministério da Economia, como Tesouro e a Receita Federal. Ele também falou sobre a PEC da transição, disse que o Congresso Nacional é parte da solução e que deseja que a transição seja o mais suave possível. Ele também voltou a dizer que a reforma tributária e a discussão de uma nova âncora fiscal também estão na agenda do novo governo. Uma informação importante também que teve hoje na coletiva do GT dos Direitos Humanos é que o grupo técnico encontrou 2 contratos no valor de 172 milhões para a compra de bebedouros e aluguel de guindastes. Isso na alçada do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, a Damares. O deputado Emílio de Souza, que está compondo também a equipe de transição, disse que o grupo de trabalho fez uma denúncia para o TCU para que o caso seja apurado. E ele disse, abre aspas, não há dinheiro para a proteção da criança e do adolescente, mas há para bebedouros e guindastes, fecha aspas. E ele disse que a empresa que detém os contratos de bebedouros fica aqui no Gama, no Distrito Federal, e tem como sócio um motorista. Inclusive, também foi informado que houve um afundamento no orçamento da pasta desde o ano de 2015, que era de 1,1 bilhão, e neste ano foi de apenas 332, e para o ano que vem o orçamento previsto é menor ainda, de 326. Mais cedo um pouco, o GT de Minas e Energia informou que o novo governo vai herdar uma dívida de quase 500 bilhões de reais, quase meio trilhão de reais de impacto financeiro. E a Luísa Mercadante disse que esse impacto pode sim ser pago pelo consumidor de energia elétrica nos próximos anos. E que não só nos próximos anos, como também nos próximos governos. É uma espécie de herança maldita que a população e que os próximos governos vão herdar do governo Bolsonaro. E nessa conta entra, por exemplo, a conta Covid de 23 bilhões de empréstimos feitos aos distribuidores, curso com período de escassez hídrica de 6,5 bilhões. E uma coisa interessante também é que a privatização da Eletrobras, as emendas que obrigam a contratação de termoelétricas em locais distantes, que são consideradas um jabuti, estão gerando um custo de cerca de 168 bilhões, ou seja, a privatização da Eletrobras só trouxe prejuízo da nossa Petrobras. O senador Jean Paul Prats informou que também a transição pediu que encerre o processo de desinvestimento que a Petrobras vinha fazendo nesse último governo e que ele viu que há ativos que faz sentido vender, mas que há muitos ativos que também são importantes e devem ser integrados à nova formatação do Ministério. Também quanto à alta do preço da gasolina, já que encontrou esse rombo bilionário nas contas, o grupo técnico falou que após o retorno da cobrança do PIS/COFINS sobre os combustíveis, já que
A redução do tributo gerou uma queda nos preços de até quase 30% desde que Bolsonaro sancionou a medida em junho. A lei que zerou as alíquotas tem vigência até dia 31 de dezembro. E caso tudo retorne dia 31 de dezembro, o preço da gasolina pode chegar já até R$ 7,00. E o Mercadante informou que o novo governo busca sim abrasileirar o processo de refino, que hoje é feito no exterior. E ele falou sobre também a importância da guerra da Ucrânia mostrar a necessidade da nossa segurança energética. E que tudo isso vai depender, claro, de fatores externos, como o preço lá fora, câmbio, geopolítica e etc. Esse foi basicamente o resumo do que aconteceu hoje aqui no CCBB. Muito bom, Edu. Ingrid. Muita coisa, né? Bom, mas essa última fala do Edu, acho que é importante a gente lembrar, a gente falou sobre isso, né? Tudo que o Bolsonaro, por exemplo, a questão da queda dos combustíveis, que ele segurou para as eleições e que essa bomba ia estourar logo ali na frente. E como o Edu colocou muito bem, vai estourar já agora para os consumidores no dia 31 de dezembro, fora energia, fora uma série de outras coisas. Então, é de fato uma herança maldita, isso precisa deixar muito claro para as pessoas, né, tudo que isso representa, porque vão ser 4 anos muito difíceis, a gente está aí enfrentando já uma luta, você imagina, né, com todo o rombo orçamentário, teto de gastos para bancar, né, todo o processo da eleição, porque aquilo ficou muito claro, né, todo o dinheiro que foi gasto, investido nas eleições, para o orçamento secreto, que é uma vergonha, a gente tem aí quase 20 bilhões de reais só de orçamento secreto nas mãos do presidente da Câmara e do Senado, né, e muito pouco, e o mercado, por outro lado, dizendo, né, ali fazendo toda essa confusão em torno do Lula e da PEC da transição, né, a dificuldade que a gente ainda tem de passar essa PEC, quer dizer, não só pela pressão do mercado nesse sentido, né? Inclusive, eu falei agora mais recentemente, o mercado já ameaçando que vai aumentar a taxa Selic, né? Agora, mais para frente, por conta de nós não sabemos, porque tudo é uma especulação, né? Esse é o grande problema, porque esse mercado é um mercado absolutamente especulatório e age no sentido da ameaça, ele está sempre ameaçando, coloca a taxa lá em cima, lá embaixo, de acordo com aquilo que interessa a ele, né? De acordo com todo esse ambiente que a gente tem do próprio mercado, que é um ambiente absolutamente difícil de lidar, porque não tem uma segurança, porque ele é totalmente especulativo. Então, é muito importante deixar muito claro toda essa herança, fazer essas denúncias, colocar para as pessoas, né, o que essa equipe de transição está encontrando, né, como você falou também, Edu, desse caso da Damares, todos esses escândalos, né, que a gente viu, inclusive com o orçamento secreto também, isso precisa ficar, a gente precisa estar trazendo isso à tona. Eu acho que uma coisa que o Lula, no governo Fernando, depois ali no pós-governo Fernando Henrique, é claro que a gente está falando de um governo de uma outra linha ideológica, mas dentro de um campo do democrático, do jogo democrático, né? E ali muita coisa não se falou e se jogou e foi-se em frente. Mas nesse governo Bolsonaro é muito importante que a gente fale, que a gente levante, né, cada detalhe de todos esses absurdos que foram feitos, porque nesses próximos 4 anos vai ter uma cobrança da população muito grande em relação também, né, enfim, que o governo Lula venha por exemplo, como se aumentar a gasolina, achar que isso aí é um problema, isso aí é um erro de gestão do governo Lula, né, ou a própria energia passar também a ser um erro da gestão do governo Lula, e não uma herança, né, que vem trazendo, que você próprio, Edu, falou, não só para os próximos 4 anos, mas para os próximos governos, né? A gente está falando de algo gravíssimo na história, né, do que a gente viveu aí do campo político. Então, é muito importante a gente fazer esse levantamento, trazer cada vez mais esses dados, a população entender, né, o que realmente a gente está encontrando. Só de dívida aí a gente tem, de teto de gasto que furou, mais de 800 bilhões de reais. É muito dinheiro, é muita coisa, e muita coisa sendo jogada para isso, como a gente falou, para financiar a eleição, para financiar os aliados do Centrão, sei lá mais o quê. Então, a gente precisa da população do nosso lado ali também bancando essa luta aí que a gente vai ter nesses próximos 4 anos, porque não vai ser nada fácil. É luta com o mercado, é luta com o Centrão no Congresso, é muita coisa. O que o Ministério da Damares fazia com guindaste? Pois é. Mas sabe que eu tenho uma desconfiança, Zé? Nas manifestações do Bolsonaro, tinha sempre um guindaste. E ninguém entendia para que servia, porque eles usavam guindaste para pendurar uma bandeira. E era uma coisa assim monstruosa, um guindaste monstruoso na praia de Copacabana, monstruoso, com a bandeira pendurada. Vai ver que vem da Damares. Carvalhão, aquilo ele não vende, aquilo é alugado. É uma empresa daqui do Rio chamada não sei o que Carvalho,
E o maior deles é o Carvalhão. A gente já usou para gravar novela, quando não tinha drone, se alugava um Carvalhão para fazer aquelas tomadas lá de cima. É uma grua, né, que vai subindo. Custa caríssimo o aluguel daquilo. Ah, viu? Só para complementar também a fala da Ingrid, antes de eu ir, eu queria pontuar uma coisa também que foi levantado pelos grupos de trabalho, é que a educação, por exemplo, que muito destravou já, né, os valores que estavam empenhados, estavam bloqueados, enfim, mas a pressa de se nomear uma ministra da Educação também é para que ela comece já a governar agora durante o processo do governo Bolsonaro, porque o orçamento de janeiro ele precisa ser empenhado em dezembro. E uma questão financeira levantada pelo grupo de trabalho é que não tem dinheiro para rodar os livros didáticos, ou seja, o próximo ano vai começar o período letivo e os alunos não vão ter livros para poder estudar. A outra coisa não pode imprimir dinheiro, não? Ligar a maquininha? Então, a questão é que dinheiro tem, Zé. Dinheiro tem, mas o teto impede de se gastar. Porém, o Bolsonaro já furou o teto muitas vezes ao longo do mandato dele, em quase 800 milhões de reais. Mas ele... Bilhões, mas né? Milhões. A prioridade dele não é saúde, não é educação. Então a gente pode perceber, por exemplo, que a merenda escolar hoje, que a renda per capita é 32 centavos, não vai ter correção para o ano que vem. Então eu venho repetindo. Se hoje 2 alunos dividem um ovo, no ano que vem 3 alunos vão ter que dividir esse mesmo ovo, porque não há previsão orçamentária. A gente falou ontem, Eduardo, em 0,026 por aluno. Se dividir o que tem para merenda para o número de alunos do Brasil, dá 0,0026 por aluno. Eu falo 36 porque entra no cálculo R$1, que é do aluno do ensino integral, né? Que aí a gente calcula tudo e tira uma média aritmética. Mas a média desses alunos que não estão em escola de ensino integral, sim, é de 26 centavos. Outra questão também, que é um grande desafio, e por isso também a pressa de se nomear talvez uma ministra da Saúde, é a questão das vacinas, que o Bolsonaro ele impôs sigilo, né, no estoque de vacina que tem no Ministério da Saúde. Então o grupo de transição não consegue acompanhar, por exemplo, como que está a demanda, como que está essa questão do pós-trauma também da Covid, como que está o tratamento. Também tem vários contratos que já deveriam ter sido encerrados, tem leitos que estão abertos até hoje, não tem demanda para atender, tem lugares que precisam de leito, ou seja, um caos total na saúde, na educação, e não tem informação porque tem sigilo. Está decretado sigilo. Não tem como saber, por exemplo, os dados da vacinação da poliomielite, da meningite. Então, assim, é isso. É um cenário apocalíptico, quase. Vai ter muito trabalho e tudo vai entrar lá no inicinho, na conta do governo Lula. Muito bom, Edu. Vou liberar você. Só um comentário sobre o cenário. O pessoal está comentando aqui que já está escuro em algumas cidades do Brasil. Aí está claro, né? Aqui em Niterói também está escuro. E aí está claro. Aqui também. Eu gosto muito sempre desse cenário seu aí, porque todo dia é diferente. Vê se dá para mostrar o céu, tá bem bonito ali atrás. Bem bonito o céu. Nossa, que céu, deu para ver. Tem os mosquitos aí também, né? Que eu vejo que você tá. Isso toda vez. Toda transmissão. Hoje não choveu? Hoje Choveu. Aqui eles querem entrar aí na live. Beira do lago e cheio de mato também aqui, muito. Mas hoje você pegou um enquadramento muito bonito. Aquele jornalista, o Guedes, acha que o Lula tinha que subir a rampa com o Zé Gotinha, para ressuscitar o Zé Gotinha. Que ideia boa! Que ideia boa. Tá falando isso, todo dia ele está falando isso. Que o Lula tinha que subir a rampa com o Zé Gotinha para resgatar essa coisa do Brasil como um país vacinador, que tem tradição de vacinação e tal. E que seria uma marca muito importante. É uma pena mesmo, né? A gente que, inclusive o Serra, né, foi o ministro da Saúde, muito bom, Padilha. O Serra, lembra com a quebra das patentes? Lembro, quebrou as patentes. Foi muito importante o Serra. Edu, vou liberar você então. Obrigado pela participação. Até amanhã. Obrigado, Luana. Obrigado, Miguel, Ingrid, Zé de Abreu. Prazer. Ô Zé, deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo acompanhou nessa eleição a participação intensa da classe artística na campanha do Lula. Foi muito impressionante e foi uma surpresa para muita gente também, porque nos últimos anos a gente tinha visto a classe artística quase que em peso migrar para a direita, para o antipetismo, né? E em algum momento teve uma mudança, né? E essa mudança ficou muito forte, e quando chegou no segundo turno, então, praticamente a maioria, né, da classe artística parecia
engajada na campanha do Lula. Como é que você explica isso? Eu acho que foi a história que, aliás, as pessoas falam que eu não tiro frota da cabeça, mas começou com aquela história de botar os artistas. Primeiro fui eu, depois foi Gil, Caetano, Jean Vives e Chico. Essa história de mamadores da Lei Rouanet, né? Eu acho que começou daí, e é uma inverdade, todo mundo começou cada vez aumentava mais essa coisa de dizer que todo artista era ladrão. Eu acho que isso foi criando obviamente que nós não somos ladrões. Então isso foi criando, cada vez que aumentava isso, e foi uma coisa foi uma guerra cultural, talvez, não sei se foi número 1, número 2, número 3 dentro dessa guerra do Bolsonaro, mas foi uma das mais importantes, foi contra os artistas, né? E eu acho que duas coisas que o Bolsonaro fez, sem querer, fez de bom, foi acabar com a pecha de que militares eram competentes e bem formados e tal, né? O Pazuello foi aquela coisa ridícula. O cara era especialista como é o nome? Em logística. Mas não era nada, né? Porque era um fracasso. Coisa absurda, né? Errou Amapá com sei lá, o AM com AP e tal. E outra coisa foi trazer os artistas todos, porque teve uma época que era eu, Paulo Betti, Edson Capri, Osmar Prado, uns 5 ou 6 que falavam alguma coisa, né? Beth Mendes. E realmente, nesses 4 anos, conseguiu-se quase que uma unanimidade contra o Bolsonaro. Você conta nos dedos o pessoal do mundo artístico que está a favor do Bolsonaro. A Cássia Kiss, que eu sei, né? A Cássia Kiss, apareceu Matar, aquele tal do Vitor Fazano. Maurício Matar. Não, e lembrando que assim, você falou muito bem da Rouanet e tudo mais, o pessoal fala, né, que o pessoal da esquerda pega a Rouanet, mas quem tem um cachê que está sob o sigilo de 100 anos do Bolsonaro é o Gustavo Lima, que é sertanejo, né? Inclusive tem a CPI. Não, e quando espero que tenha alguma coisa. Se fez a CPI da Lei Rouanet, eles só chegaram nos amigos do Aécio, não chegaram nenhum artista. Era só gente, produtores, grandes produtores, que faziam eventos esportivos e que teve até casamento, lembra? Com Lei Rouanet, lá em Minas, sei lá onde. Mas eles têm uma coisa com a Lei Rouanet, né? Aquele cara que insultou o Gilberto Gil no Catar, ele ficou repetindo isso, Lei Rouanet, chamando o Gilberto Gil de Lei Rouanet. Lei Rouanet. Esse cara que recebeu o Auxílio Brasil sendo empresário, né? Ele só falava isso. Você é vagabundo da Lei Rouanet, vagabundo da Lei Rouanet, quando foi atacado no restaurante. Ele só falava isso, ladrão da Lei Rouanet, vagabundo, não trabalha. Eu falei, bicho, você só está me atacando porque eu trabalho, porque eu sou o Zé de Abreu, você me conhece porque eu trabalho na Globo. Então eu não posso ser vagabundo, eu trabalho desde 14 anos. E, sabe, eu fiz Lei Rouanet uma vez, eu nunca tive problema com a Lei Rouanet. Eles conseguiram abrir um processo antigo, não está no meu nome, não tenho nada com isso, eu sou ator do projeto. Assim como todo filme brasileiro tinha Petrobras. Você não pode culpar os atores de ter participado de filmes. É o produtor que é o responsável. Eu não tenho nenhum processo na Lei Rouanet. Eu fiz uma Lei Rouanet na minha vida, no meu nome pessoal. Não tive problema. É importante desculpa, Zé, mas é importante dizer que não tem nada de errado participar do processo de captação de recursos autorizado pela Lei Rouanet. Mas a maioria dos atores não faz Lei Rouanet, a maioria dos atores não produz. São poucos os atores produtores. Você conta nos dedos os atores que têm saco de produzir. A maioria de nós somos contratados. E nós não temos nem acesso, nem sabemos quanto é que foi. Claro, se você quiser, você vai lá na Lei Rouanet e você vê quanto é que o teu produtor, o cara que te contratou, ganhou. Mas você não sabe quanto ele gastou, não tem acesso a isso. Eu fiz uma Lei Rouanet, é um saco fazer a Lei Rouanet, é difícil captar. Depois, para prestar conta, é um saco. É um negócio que ator fica louco, músico. Claro que tem os produtores que fazem isso, os músicos têm empresas que fazem isso. Nós, atores, não temos. Existem alguns atores que se produzem, e existem produtores de teatro. Os produtores de teatro é que têm acesso à lei, que fazem os projetos, têm empresas, têm escritórios. A gente ator, a gente é muito desligado. A gente vai produzir, a gente gasta muito mais do que tem.
Chega na hora, o cenógrafo fala: ai, eu não gostei desse azul, vou mudar a cor, acabou o dinheiro, mas tira do bolso. Já vendi apartamento para produzir teatro, para pagar dívida de teatro. Isso é normal. A gente se apaixona pelo projeto e se dane o que acabou o dinheiro. Depois tenta, vai atrás, viaja, corre atrás. Zé, uma coisa que a grande expectativa com a volta do Lula é para retomar os investimentos em cinema, né, audiovisual, né, que houve um grande apagão. Inclusive, o Brasil, esse apagão nem está à vista, porque os filmes que estão sendo exibidos ainda são filmes produzidos no passado, né? Demora muitas vezes para produzir. Abriram agora 2 editais no final do ano, abriram 2 editais agora, que eu acho que deve cair, deve ser aquela coisa de cair em exercício findo, sei lá o quê. Eu vi que vai abrir 2 editais. O ano que vem eu acho que eu vou começar a produzir de novo. Faz muitos anos, mais de 10 anos que eu não produzo. Mas as últimas peças que eu produzi, eu nem pedi Lê-Mané. Eu consegui algum outro auxílio e fazia na base da bilheteria mesmo. E economiza na produção, faz um elenco pequeno, viaja na Kombi e vamos embora. Tem alguma ideia em mente, Zé? Algum projeto em mente? Sim, tenho 2 ideias em mente. Mas ainda não. Tem a história de fazer um Shakespeare, um Lear, eu estou na idade boa e tal. Mas tem uma peça que eu adoro, que eu dirigi em Porto Alegre nos anos 70, que é do Bertolt Brecht, O Senhor Puntilla e Seu Criado Mate, que é genial sobre relações patrão-empregado. Eu acho que é uma hora boa. O Puntilla é um patrão que, quando bebe, fica bonzinho. Ele vira socialista. E, quando ele fica sóbrio, ele vira aquele capitalista horroroso. É uma comédia maravilhosa. E o Mate é o motorista dele, um motorista que tem uma consciência de classe, que fica tirando sarro do patrão e tal. É uma comédia muito interessante. Eu acho que tem muito a ver com essa história de pobre de direita, essas coisas. Discutir essa relação. É uma peça muito interessante do Brecht, uma das obras-primas dele. Vamos ver. Muito bom, muito bom. É uma contribuição, de fato, nesse momento. Acho que é por isso eles atacam tanto a cultura, né? A cultura, ela não é entretenimento somente, ela comunica, né? Ela muda a percepção de vida, de um olhar sobre a humanidade, sobre si próprio. Comecei a fazer teatro em 67. A gente vivia na ditadura e tinha uma censura muito braba. E eu lembro que o Junei Siqueira, que era o diretor de teatro profissional do Tuca, que era o grupo da Universidade Católica, não era ainda o nome do teatro. O teatro se chamava Auditório Tibiriçá. Tuca era o grupo. E eles diziam que o teatro, todos os ditadores, de esquerda ou direita, têm um problema sério com o teatro. Eles acham que o teatro é uma força maior do que a gente acha que tem. É impressionante como o teatro é o primeiro lugar da censura. É porque é feito ao vivo, a cores na tua frente, né? Então, eles acham que o teatro tem uma importância maior do que a gente acha que tem. A gente acha que é importante, mas não é uma coisa assim. Eu acho que a música comunica muito mais hoje em dia do que o teatro e tal. Mas, enfim, todos os censores adoram proibir teatro. Zé, e a posse do Lula em Brasília? Né? Está tendo um debate sobre como deve ser. A Janja é uma das organizadoras. Como você acha que deveria ter essa posse aí? Hoje eu recebi a confirmação do Booking, que eu marquei essa reserva há 8 meses. E eles querem que eu pague até amanhã, senão vai cair por causa... Está tudo lotado. Eu não ia, não, mas eu acho que agora mas eu vou por Goiânia, vou tentar ir por Goiânia. Não tem mais voo? Brasília, não. Brasília não tem mais voo. Tem que ir por Goiânia. Mas eu vou aproveitar e fazer uma viagem de turismo, conhecer Goiás Velho, tem uns lugares bonitos. Na sexta e na segunda. O Réveillon caiu no fim de semana, então não vai ter férias. Eu vou gravar, estou gravando. Vai ser difícil ir. Vamos ver, estão falando com a Janja. Vamos ver se tiver algum trabalho para fazer, eu vou. Eu acho que eles vão abrir voo, cara. Eles não vão ficar perdendo voo, não. Bota voo, sábado e domingo. Tá sobrando avião. Você vai na posse, Ingrid? Eu vou. Eu já comprei até, eu falei, olha, eu já garanti voo tudo, hotel, porque tá tudo, né? E antes no primeiro turno. Eu falei, não, ele vai ganhar, então... O pessoal fala que não. Passagem. Eu reservei hotel, mas não comprei passagem. Mas eu acho que dá.
Dá. Não, vai ser histórico, né? É histórico. Você imaginar que não tem voo, esse é um problema bom, né? Porque não tem voo para a posse de um presidente da República, né? Virou um festival, é uma coisa assim inacreditável, né? Você pensar que a política aqui é uma coisa tão vilanizada e tudo mais, você tem uma posse de presidente. Se eu tiver que gravar segunda-feira de 10 horas da manhã, vai ser difícil. Dia 2, 10 horas da manhã, eu vou estar. Imagina como é que eu vou estar. Se eu for Nessa reta final aqui, nossa, deixa eu dar uma boa notícia, então, já que a gente viu tantas dívidas que o governo está deixando, uma delas está meio que sendo revertida. Né? Teve um baque para os bolsistas de pesquisa do país inteiro, com a informação de que não seria paga a bolsa de dezembro, e as entidades estudantis entraram com um mandado de segurança, houve mobilização também, alguma mobilização no país, paralisação de pós-graduandos, e a situação foi revertida. Né? Foi anunciado agora, né, no final da tarde, uma postagem do presidente da CAPES dizendo: a liberação financeira. Informo que, em articulação com órgãos do governo federal, Ministério da Economia e Casa Civil, garantimos a liberação financeira de 460 milhões de reais para despesas discricionárias da educação. Desses 460 milhões, me parece que 300 milhões é o valor, né? Ressalto ainda que desse valor já foram viabilizados 300 milhões para o repasse de recursos às entidades do MEC, destacando-se o pagamento de 100% da Bolsa Assistência Estudantil, Bolsas PET, Bolsas Permanência ProUni, entre outras. Quanto às bolsas CAPES, o pagamento está garantido e acontecerá até a próxima terça-feira, 13 de dezembro. Então, é uma vitória aí no mar, nesse mar de herança maldita, né? Que bom, que bom. Eu também tenho uma notícia boa aqui do TSE. Tem duas notícias boas que eu queria trazer aqui, mas não são exatamente novidade, mas são muito boas. Uma, o aumento da participação. Deixa eu compartilhar aqui. Aumento muito grande da participação de jovens. Né? Deixa eu só compartilhar aqui, só um segundo. Isso eu achei muito legal. Aumento de mais de 50%. Aumento de 52% na participação de jovens entre 16 e 17 anos. Vou compartilhar aqui. Que eu achei muito legal. E eu também acompanhava as pesquisas, mas eu via que esses jovens, grande parte deles votou no Lula. Foi importante para a vitória do Lula esse aumento da participação dos jovens aí. Participação de jovens de 16 e 17 anos cresceu 52% entre 2018 e 2022. Olha aqui, ó. Deixa eu só ler o detalhe da notícia. Dados obtidos a partir da página do Tribunal Superior Eleitoral, mais de 2,1 milhões de eleitores e eleitores nessa faixa etária estavam aptos a votar nesse ano. Em média, 1,7 milhão foram as urnas. Bem mais do que na eleição passada. Isso é muito bom. Foi muito importante a participação dos artistas também. Isso que eu ia falar, né? A campanha que a gente fez para a juventude e tal, né? Eu ia perguntar se... O Brizola dizia que artista não ganha voto, mas faz perder, né? Dessa eleição não foi assim. Os artistas foram muito importantes na eleição do Lula. O Bolsonaro perdeu, Não fez o Lula ganhar, fez o Bolsonaro perder. Ele disse que artista não ganha voto, mas tira. Eu ia perguntar para a Ingrid se não é muito rebaixado chamar isso daí de efeito Anitta, porque me parece que Larissa jogou um papel importante. Foi só Anitta, né? Teve até cantores internacionais, teve uma campanha... teve uma campanha forte, mas... Atores de Hollywood, aquele Marco Ruffalo, nossa, ele se engajou, postava todo dia. Paula Lavigne tem um poder, vocês não acreditam. A Paula é maravilhosa também. A Paula é super militante. Ela trabalhou muito. Dela, 342. O Caetano estava muito preocupado com a vitória do Bolsonaro. Ele sofreu muito, realmente. Um dia eu conversei com ela e ela me perguntou: você não está muito preocupado? Eu falei: estou preocupado, estou. Ela falou: o Caetano está muito preocupado. Ele já foi exilado, quem já teve essa experiência e tal, ele estava muito preocupado mesmo. Que realmente, mais que o matão de Bolsonaro ia ser uma destruição absurda. Eu queria até aproveitar essa tua fala, Zé, porque teve o Caetano está fazendo aí uma música com o pastor Kleber, né, que é um pastor conhecidíssimo. Pois eles se conheceram no dia da gravação do Vira Voto, que era
uma música do Tim Maia, que foi feita uma versão de virar voto e tal, de levar para votar, e ele canta pra caramba, né? Eles conheceram. Exato. E eu acho que isso é uma característica do Caetano, assim, que eu acho maravilhosa. Primeiro, porque ele traz novos artistas. A Maju, que está aí, é uma artista talentosíssima, que o Caetano ajuda a trazer para essa cena, né? A gente sabe que é tão difícil assim, para novos artistas despontarem no país. Então, ele tem essa generosidade que eu acho incrível. E, por outro lado, essa coisa com o Pastor Kleber, por exemplo, teve uma psicanalista que é bem conhecida, famosa aqui no meio, que fez um texto para a Folha, meio que detonando essa estranha, na visão dela, essa estranha união aí entre o Caetano e o Pastor Kleber, pelo que ele defende e tudo mais. Mas eu acho incrível, muito pelo contrário, porque eu acho exatamente desse tipo de coisa que a gente precisa, né? Primeiro, a gente se despira aí dos nossos preconceitos, do alto, inclusive, muitos da psicanálise, porque eu faço parte desse meio e eu sei quanto é um meio tão elitista, né? Elitista, preconceituoso, que não é inclusivo, e aí fazer uma crítica, né? A algo que eu acho tão necessário nesse momento de um Brasil tão dividido, tão polarizado e tão... muitas pessoas que são levadas pela religião, por esses falsos profetas da vida, né, a adotarem medidas extremas, a defenderem o indefensável. Então, acho que essa atitude do Caetano, eu queria frisar aqui, eu acho absolutamente louvável e muito importante para o momento que a gente está vivendo aí. Né? Acho uma pena que tenha pessoas, figuras assim importantes como essa psicanalista, que é a Maria Homem, fazer uma fala dessa que eu acho que não contribui em nada. Ingrid, eu levei um susto, mas eu vi a gravação o cara canta muito. Ele canta Sim. demais. Você viu o clipe? Ele canta muito. Eu acho que ele ganhou o Caetano pela qualidade artística. Saca? E o Caetano viu ali, e o Caetano tem uma visão, é um ser humano com uma visão... E ele tem 2 filhos evangélicos, né? Os Sim, 2 filhos exatamente, o filho dele. são evangélicos. Não sei que tipo de igreja, mas eles são pessoas... Parecem pessoas maravilhosas. Eu vi o show, depois eu tive no camarim. O Moreno não é evangélico, o Moreno é um hindu. O Moreno vive em outro plano astral, ele parece o filho do Gil. Ele tem aquele astral do Gil, o Moreno. É uma coisa assim, dá vontade de beijar, o filho da Dedé, né? E os outros meninos também são de uma pureza, você vê assim, é um astral muito bom. Eu acho que o Caetano já conhecia um pouco... Mas eu acho que o Caetano foi pego mesmo, o cara canta muito. Aquele clipe, o cara cantando, ele abre o clipe, né? Com a Sandra de Sá, não é? Porra, muito bom. Sim. Zé, o nosso programa... Temos que perder, quem tem que perder esse preconceito, porque como é o nome dele, que estava aqui, amigo da minha filha, que saiu há pouco, ele estava dizendo Felipe Pena. O Felipe Pena, falando né? Chega na comunidade, o pastor sabe o nome do garçom, sabe o nome do filho, sabe o nome da... A gente não pode negar uma realidade. Eu durante muito tempo, eu queria negar essa realidade, mas eu acho que a gente tem que conviver com ela. Avestruz. Sim. É avestruz. Sim, não, e a comunidade evangélica não é necessariamente reacionária, tem que trabalhar Eu acho que muitos foram lulistas. Sim, sim. Não, isso aí é um assunto para outra live. A gente já fez muitas discussões aqui ao longo da campanha, né, Ingrid? Discutindo isso, a questão dos evangélicos. Essa pesquisa Quest que saiu hoje mostra que, de fato, os evangélicos votaram muito em Bolsonaro, só que acredito que dá para mudar isso com política pública. Enfim, Zé, chegamos ao fim da nossa live aqui. Muito obrigado. Vou passar o programa aqui para o William De Luca. Grande abraço, Zé. Volte sempre aqui ao jornal. Valeu, De Luca estava aqui falando bobagem aqui no chat interno. Beijo para vocês. Beijo, De Luca, te amo. Tchau, Ingrid. Tchau, Luana. Tchau, um beijo enorme. Obrigada. Beijo, Zé. Obrigado por ter vindo. Ingrid.